Oi, pessoal, tudo bem? Olha, aqui a Prosa com o Bertaglia retornando para nós conversarmos um pouco sobre um tema bastante interessante, que é a integração entre universidades e as empresas. E a evolução dos negócios, ela tem estado apoiada principalmente, ou é apoiada principalmente pelo processo de mudança tecnológica, muito comum nos dias atuais, que atinge uma velocidade e relevância nunca vistas na história da humanidade. As aceleradas, profundas e abrangentes transformações colocam o conhecimento como um fator primordial e principal para o desenvolvimento econômico de indivíduos, empresas e, logicamente, de países. A inovação ela surge como uma variável, um elemento decisivo para alcançar e sustentar vantagens competitivas de empresas, setores e espaços econômicos. A dinâmica da inovação está fortemente atrelada aí aos processos de aprendizagem e também de conhecimento. E depende fortemente da interação entre as organizações e os agentes que permitem gerar, reproduzir e retroalimentar os processos de aprendizagem. Estamos falando, então, da educação aqui. E convertê-los em atividades inovadoras. Conhecidamente, principalmente no Brasil, um problema que todos nós enfrentamos e nós olhamos isso com carinho, muita gente trabalha nesse sentido para aprimorar e melhorar, mas o problema que a gente enfrenta é a comunicação institucional entre as empresas e as universidades, os empresários e os professores. Ainda há uma fragilidade na formação de uma cultura industrial e insuficiente formação universitária. Quando eu falo industrial aqui, eu estou falando no sentido inglês da palavra indústria, que diz respeito a varejo, diz respeito à instituição financeira, ou seja, a todos os segmentos industriais, a todas as indústrias, não apenas as manufaturas. E é importante nós alertarmos que ocorre muita importação de inovação e tecnologia por parte de monopólios e grandes empresas, e a cooperação entre o mundo empresarial e universitário é fundamental para a qualificação profissional e o preenchimento dos gaps, das lacunas que são buscados pelas organizações, tanto no aspecto técnico, como também pelo lado dos soft skills. Por outro lado, é ilusório pensar que não precisamos desenvolver tecnologias. Necessitamos incentivar o desenvolvimento tecnológico e precisamos de talentos. E estamos trabalhando nesta direção. Talentos esses que precisam formar, contratar e ser contratados. E para esse tema, eu vou convidar aqui para um bate-papo, um privilégio enorme para mim, vou prosear com a amiga Adriana Chaves. Oi, Adriana, tudo bem? Que bacana, que legal recebê-la aqui na Prosa com o Bertaglia, Adriana. Seja bem-vinda aqui, Adriana. Oi, Paulo. Nossa, que legal estar aqui com você hoje, falando de um tema tão relevante, tão atual, tão necessário. Eu agradeço demais o convite de fazer parte dessa prosa aqui com o Bertalha. Espero que a gente possa criar bastante, mas com bastante conteúdo para quem aí estiver nos assistindo, né? Valeu pela conexão. Uau, uau, Adriana, muito bacana. A gente que se conheceu lá na famigerada desenvolvedora de talentos, que é a Unilever, né? Adriana, Verdade. vamos falar um pouquinho aí, vamos explorar um lado. Minha gratidão enorme, uma honra tê-la aqui com o Prosa, com Bertaglia, né? Vamos falar um pouquinho sobre talentos. O que que a gente espera desses talentos, Adriana? Olha, Paulo, é assim, talento é uma palavra muito ampla, né? Eu acho que cabe tanta coisa dentro do talento, né? Às vezes eu tenho talento para uma coisa, você para outra, e às vezes a gente se complementa, às vezes a gente tem o mesmo talento, a gente se fortalece, e a gente tem debatido muito dentro das organizações que raio é esse talento, né? Porque o talento, primeiro, é a pessoa certa no lugar certo, né? Certamente a pessoa vai performar melhor, vai ser mais feliz, vai energizar as outras pessoas, se ela estiver fazendo o que ela gosta, o que ela sabe fazer bem, né?
Então, acho que a primeira coisa é a gente desmistificar essa palavra talento e não ter esse negócio tão cartesiano de que talento é isso, aquilo outro. Acho que talento todo mundo tem. A gente só precisa descobrir qual o melhor talento que a gente tem para a gente disponibilizar para essa organização que quer nos contratar e quer dar essa chance para a gente fazer o melhor, né? E, por outro lado, as empresas, né? Buscar dentro de cada pessoa, conhecer cada pessoa e falar que talento que ela tem e onde eu posso encaixar ela melhor, porque certamente a performance vai ser outra coisa, né? Então, só desmistificando um pouco essa palavra talento. E aí, quando a gente olha assim, o que as organizações estão procurando dentro das pessoas, o que elas estão esperando das pessoas, a gente lá na Companhia de Talentos foi fazer essa pesquisa, sabe? A gente começou a olhar todos os processos seletivos que a gente tinha feito de trainees e estagiários dos últimos anos, e a gente olhou e tem uma certa semelhança do que as empresas estão buscando, né? Principalmente nesses jovens que ela está contratando. E aí, quando a gente fala da relação com a universidade, a gente está trazendo um público, não, às vezes não só jovem, mas a maior parte, sim, é jovem, né? Está na idade universitária. E o que elas estão procurando, né, dentro deles. E a nossa descoberta é que eles procuram muito menos a capacidade técnica e muito mais o tal do soft skills, né? A capacidade técnica é uma coisa que eles acham que conseguem ensinar melhor dentro das organizações do que os soft skills, né? Então, quando a gente está selecionando essa turminha aí, a gente está olhando basicamente soft skills. E hoje em dia, trazendo um conceito que está sendo usado também, mais do que soft skills, está se falando de essential skills, né? São skills essenciais, não são só os softs, né? Que está sendo buscado. E aí a gente, nessa pesquisa, a gente descobriu quais são esses essential skills, e a gente montou um programa, né, para que isso a gente começasse a trabalhar junto com as universidades e junto com as empresas que estão apostando nisso, para que a gente conseguisse trazer o jovem mais perto desses skills, né, e aprendesse enquanto ainda eles estivessem na universidade, para que a hora que eles entrem na empresa, eles já tragam uma carga nisso, porque, de fato, as universidades ainda no Brasil, poucas sim, mas a maior parte ainda não, está preocupado com esse desenvolvimento, né? Eles estão mais preocupados na parte técnica mesmo, ou nas matérias que foram configuradas para os cursos, e menos com a tal das soft skills, né? E aí, dentro desse projeto, a gente chama Jornada para o Futuro. A gente se aliou a 16 empresas que compraram essa ideia junto com a gente, né? Então, nós, Companhia de Talentos, e as 16 empresas se juntaram para fazer esse programa que chama o Jornada para o Futuro, né? E aí a gente desenvolve nesses jovens, qualquer jovem que esteja dentro da universidade até 1 ano de formado é alvo desse nosso estudo. Então, uma pessoa que já saiu, mas ainda está desse próximo 1 ano, ele pode fazer parte desse nosso programa, tá? E aí, as soft skills que a gente tem trabalhado é o autoconhecimento, cultura e valores, empatia, protagonismo e resiliência, comunicação e influência, criatividade e inovação, visão de negócios e, mais recentemente, a gente introduziu o mindset ágil, que está fazendo muito parte das organizações. Então, essas soft skills, elas foram referendadas por essas grandes organizações que fazem parte desse projeto, e são as soft skills mais procuradas nos processos seletivos também das empresas, né? E aí o que a gente faz? A gente divulga esse programa, as empresas ajudam a divulgar essas 16 empresas parceiras,
e divulgamos em várias fontes, né? No Facebook, no Instagram, no LinkedIn das empresas, no nosso LinkedIn. Enfim, a gente vai permeando aí e vai chegando nos jovens, né? Os canais, através dos canais das universidades também, e eles se inscrevem. Então, a gente acaba fazendo uma coisa pessoa física, não através da pessoa jurídica da universidade, mas através das estudantes que estejam a fim de fazer, né? E aí a gente faz uma imersão nessas 8 soft skills, onde a gente coloca a parte, vamos dizer, mais teórica, o que significa isso, e as empresas parceiras do programa entram com a parte prática, ou seja, como é que essa soft skill é importante dentro da nossa empresa e como que ela se dá. E aí ela traz gente de vários lugares da empresa, não só de recursos humanos, mas os gestores, os colaboradores, as pessoas que vivenciam aquelas soft skills na prática, para contar para esses jovens como é que isso é dentro da empresa, porque isso é importante, como é que isso se dá, como é que as coisas vão se desenrolando dentro da organização para essa soft skill. E isso a gente fazia no presencial, então a gente trazia jovens do Brasil inteiro para fazer parte desse processo em São Paulo, e a gente visitava as empresas em São Paulo. Com a pandemia, a gente conseguiu expandir muito, né? Porque a gente se viu de uma hora para outra com a necessidade de entrar no mundo digital, né? E desenvolver esse processo totalmente de uma forma digital. E tem funcionado maravilhosamente bem, porque a gente conseguiu atingir mais gente ao mesmo tempo, porque quando a gente está falando no presencial, a gente está falando de 30, 40 pessoas pelo formato, pelo tamanho da sala, até pela dificuldade das pessoas se deslocarem e chegarem, né? Então, a gente começou a atingir mais gente, e dentro do virtual a gente consegue pôr muito mais gente para participar, né? Não só espalhadas mais ainda pelo Brasil inteiro, mas também pelo fato de espaço de sala ser muito maior, né? A gente expande bastante dentro do mundo aí digital. Bárbaro, Adriana, muito bacana essa iniciativa. Uma das perguntas que eu teria para você é o seguinte: logicamente, as pessoas que nos acompanham aqui eles são professores, estudantes, profissionais de diversas áreas. Eles estão com certeza curiosos aqui, principalmente estudantes, para saber o seguinte: tem universidades específicas que você trabalha, ou é de qualquer universidade, né? Ou se tem um curso específico ou não? Como é que é isso, Adriana? Não tem curso específico, pode ser de qualquer área, né? Pode ser área de humanas, biológicas, exatas, saúde, qualquer área né? E não tem faculdade também, pode ser de qualquer uma. A única exigência é que esteja cursando a faculdade, né? Que esteja num curso universitário até 1 ano de formado, né? Esse é o limite. E só isso. E aí, precisa se inscrever, obviamente, né? Porque a gente está fazendo turma de 150, 200 pessoas por vez. A gente chama de imersão, tá? A gente faz uma imersão dessa nas 8 soft skills por mês. Então, tem a imersão de janeiro, fevereiro, março, abril. Então, tem várias turmas, então tem 12 turmas no ano. E a pessoa precisa se inscrever, tem dois testes que ela precisa fazer de soft skills no nosso site, então ela precisa responder a 2 testes, e ali pelos testes a gente acaba fazendo um filtro de prioridade de participação, não necessariamente quem não entrou na desse mês não vai entrar na próxima, pode entrar. Tem muita gente que aí tenta 4, 5 vezes até que consegue entrar, porque as turmas são limitadas, infelizmente a gente não consegue, são 4, 5 mil pessoas que se inscrevem aí por mês, a gente não consegue colocar todo mundo dentro de uma sala de Zoom,
não só pela limitação da ferramenta, mas pela limitação também do bate-papo, da conversa, né, das perguntas que acabam acontecendo durante o processo. Então, aí a gente fica com muita gente sem resposta. Então, a gente acaba fazendo dessa forma. Tá? E é fantástico fantástica, né, essa iniciativa, porque uma das coisas que nós apregoamos, principalmente no interior das empresas e também nas universidades, né, é o lado do soft skill, ou seja, a universidade ela ensina o lado técnico, né? Ou seja, você aprende o lado técnico. Tem ali uma ou outra atividade voltada para humanas, mas é muito básico, né? E aí, quando você vai para dentro da empresa, na realidade, você vai ter que, de certa forma, ter o conhecimento técnico, ok, mas você vai usar e muito o soft skills, né? É um pouco daquela expressão tão famigerada que circula aí pelas mídias sociais. Você é contratado pelo lado técnico, mas é demitido pelo lado do soft skill, exatamente porque você não desenvolveu isso. E é bacana essa iniciativa a sua, né, Adriana, de vocês aí, da Companhia de Talentos, porque essa é uma necessidade. Como é que é essa relação sua com as empresas? Eu não sei se você pode citar ou não o nome dessas 16 empresas, fique à vontade também, tá? Mas como é que é essa relação com elas? São líderes que aceitam bem essa situação? Como é que é? Olha, a primeira, a gente começou com a ideia de fazer essa aproximação direto com a universidade, né? E isso é uma coisa que as empresas se interessam muito. Então, a gente chegou com essa ideia primeiro e elas aceitaram, falaram assim, poxa, que legal, vamos poder ter um pouco mais de entrada. A Companhia de Talentos é uma empresa que trabalha basicamente com as universidades, né? A nossa matéria-prima aí é o jovem que está interessado no programa de estágio de trainee, basicamente. Então, as empresas falaram, é uma boa chance da gente se aproximar das universidades e falar, olha, nós precisamos disso aqui. Os alunos dessas universidades não estão chegando de como a gente quer. E muitas vezes a gente não consegue fechar todas as vagas que a gente tem nos nossos programas, porque eles não passam justamente no processo seletivo nesse teste das soft skills, né? Quando a gente começa a perguntar muito sobre isso, as histórias que eles trazem não são histórias que demonstram que eles têm essas soft skills, ou que pelo menos têm o potencial de desenvolvê-las. Então, a gente, como empresa, fecha a vaga e não tem esse candidato para colocar para dentro, né? Então, ótimo, vamos juntos, né? Então, a gente foi em várias empresas. Inicialmente, nós tivemos 14 empresas com a gente. Hoje, a gente está com 16 empresas, né? Nesses 4 anos de programa, algumas saíram, outras entraram, enfim, nós estamos com 16 empresas fortes, posso dizer o nome delas, sim. Empresas como Grupo Pão de Açúcar, IBM, Bradesco, Itaú, Gerdau, Rede Globo, a Roche, a Vale, que mais? Eu já não sei quantas eu falei aí, Paulo. Mas umas 7, 8 já. Não, bacana. O Algar, Ambev, né, a McKinsey, a Suzano, enfim, acho que são empresas muito relevantes dentro do panorama brasileiro aqui, grandes empresas, e estão muito interessadas em desenvolver esses jovens. E o interessante é que elas não têm a intenção, Paulo, de desenvolver para ela. Não são jovens que necessariamente participarão dos processos seletivos dela. Pode até participar, porque eles acabam tendo contato com essa empresa, ficam apaixonados quando eles veem os gestores falando, quando eles entendem a realidade daquela empresa, quando eles sabem o que tem na empresa. Muitos deles chegam sem ter nenhuma noção sobre a empresa, não conhecem, nunca ouviu falar, né? Lembrei de mais uma, a Ripple está com a gente também. Então, assim, muita gente... a Ripple é um exemplo, né? Uma empresa que o jovem não conhecia, porque eles veem as marcas, a Brastemp, a Consul, tal, dentro de casa, mas esse nome da empresa eles não tinham muita conexão, né?
E aí, quando a Whirlpool entrou e começou a conversar com eles, todo mundo falou assim, nossa, gente, eu não conhecia essa empresa, eu quero trabalhar lá, é incrível, né? Então, acaba mantendo essa conexão de uma forma extremamente, assim, espontânea, sabe? Não é uma coisa forçada. Então, as empresas viram valor tanto para a marca empregadora delas, né? Então, não necessariamente eu estou formando aquele jovem, estou patrocinando a formação desse jovem para vir para trabalhar comigo, mas eu estou patrocinando minha marca empregadora. Então, eles estão conhecendo, e um jovem contamina vários outros da sua turma, então isso acontece muito, muito, né? As pessoas que fazem parte do jornada esse mês, no mês seguinte, tem um monte de amigos deles, que eles vão recomendando, então acaba sendo muito bom para a marca empregadora dessas empresas. E a outra coisa que eles veem é que quando esse jovem que está no jornada passam no processo seletivo deles, eles realmente têm essa pessoa diferenciada que entrou lá. Então, a gente não tem nenhuma garantia de que esse jovem vai participar do processo e vai entrar, mas quando isso acontece, é uma felicidade para todos os lados, né? Adriana, muito bacana a nossa prosa aqui. Nós estamos encerrando aqui o primeiro tempo, né? E eu fiquei super feliz aqui. Eu sabia que existiam, sei que existem empresas que têm esse olhar para as pessoas, mas com um viés diferenciado, ou seja, não necessariamente vai fazer parte da organização. Você pode estar treinando pessoas para a vida ou para outras posições. Muito bacana isso. Adriana, vamos fazer o seguinte: você toma uma aguinha, um café aí e a gente volta para o segundo tempo, pode ser? Pode ser, vamos lá, Paulo. Oi, Adriana, que fantástica que está essa nossa prosa, muito bacana. Eu fico muito feliz realmente em ter alguém como você trabalhando no sentido social, porque para mim isso é social. E, aliás, as pessoas que vêm aqui, Adriana, conversar comigo, fazer a prosa comigo, são pessoas do bem, né? E a gente olha por essa perspectiva, fico muito feliz, minha enorme gratidão e admiração aí pelo seu trabalho. Eu queria seguir nesse raciocínio, Adriana, desse olhar que as empresas têm para as universidades e vice-versa, né? E como, eventualmente, a gente pode aumentar essa integração, essa relação aluno, escola, empresa, a visão do professor, como é que ele fica nisso, como é que ele se relaciona com a empresa, e bacana que você está dentro desse circuito aí, facilitando essa conexão. Fala um pouquinho mais para a gente, Adriana. Olha, Paulo, no início, né, a gente tentou ir via a universidade, não diretamente através do jovem, tá? Então, nós selecionamos ali umas 5 ou 6 universidades e cursos específicos que essas empresas parceiras nossas tinham mais interesse, e a gente começou a ir através das faculdades. Então, a gente fazia uma parte dentro da faculdade, da universidade, e a outra parte dentro das empresas. Então, a gente tinha dois momentos com esse jovem, né? Dentro da faculdade e na empresa, depois, para ele conhecer a realidade da empresa e entender toda essa parte que eu contei para você. Aí, o que a gente via é que funcionava muito, muito bem a parte de ir para a empresa, eles adoravam, eles queriam ir, e não funcionava também a parte dentro das universidades. Não por causa das universidades. As universidades eram nossos apoiadores, mas quando a gente estava lá no ambiente deles e chamava eles para a sala para falar sobre as soft skills, né? O interesse caía muito. Eles tinham, não pelo interesse genuíno deles de terem as soft skills, de conhecerem, de se desenvolverem, mas porque a gente concorria com os afazeres deles, né? Então, tinha trabalho para entregar, tinha uma série de coisas para fazer dentro da faculdade, os laboratórios, lá. E então, a gente tinha baixo número de pessoas participantes dentro da universidade. E aí, a gente começou a entender com as universidades como que a gente conseguiria ter mais esses jovens engajados e em que momento. E as universidades que funcionaram melhor foram aquelas
aquelas que nos deram espaços dentro das matérias, né? Ou como matéria eletiva, então jornada passou a ser uma matéria eletiva, ou dentro das matérias normais que eles tinham, a gente entrar nas aulas dos professores e fazer parceria com os professores e fazer parte das aulas. Então, foi aí que daí eles tinham aquele horário reservado para fazer a matéria, né? E não era alguma coisa a mais que eles tinham que fazer, porque não estava cabendo na agenda de se dedicar a isso. E aí deu muito certo, né? Quando é que agora a gente está tudo no virtual, a gente não está indo nas universidades, mas quando a gente começou a fazer parte da grade curricular deles, foi quando a gente obteve mais sucesso. Então, isso provou para a gente que, sim, as faculdades, as universidades deveriam estar preocupados em ter, dentro da grade deles, as soft skills, né? Porque quando a gente tem boa participação, tem um tempo dedicado para isso, apesar de virar obrigatório, né? E o aluno é muito de priorizar o que é obrigatório, porque é o que está sendo cobrado dele, né? Porque tem 1 milhão de coisas para fazer. Eles acabaram dando mais certo, né? Quando a gente foi para dentro da sala e isso virou obrigatório. E eu diria que as universidades, elas têm bastante abertura para a gente entrar, chegar e fazer. Não tem tanta abertura para encaixar dentro das matérias, né? Até porque já está com o quadro configurado. Então, requer uma mudança estrutural do curso para que a gente entre como matéria mesmo. Mas eu diria que existe um diálogo aberto e uma necessidade já sabida. A gente precisa só encontrar a melhor forma dessa aproximação acontecer em mais lugares, não só em uma ou outra faculdade. É bastante interessante isso que você está falando, Adriana, porque isso me remete, inclusive, a... Eu não sou novinho, então tem que falar lá né? De pelo menos 35, 40 anos atrás. E logo que eu iniciei na Unilever, algum tempo depois, eu fiz um trabalho no exterior, até a pedido do nosso querido José Domingos Lourenço, né? E eu viajei para a Inglaterra, eu fiquei Querido. ali na Inglaterra quase 2 meses, fazendo um trabalho com uma universidade que era exatamente a conexão entre... Porque a Unilever tinha muita conexão com algumas universidades inglesas, né? E isso me chamou muita atenção naquela época, porque aqui nós tínhamos, de uma certa forma, muito reduzida essa relação, essa cooperação empresa, né, e a universidade. E agora eu estou vendo que há um trabalho, pelo menos pela perspectiva que você está me falando aqui, que é muito similar, ou seja, do desenvolver, né, já que nós estamos falando em soft skills, e nós estamos colocando isso como uma prioridade no mercado, e que as pessoas devem se preparar para esse tipo de comportamento, né, ou seja, de conhecimento, e é importantíssimo isso. Um outro ponto que eu queria falar com você, Adriana, basicamente, dentro desse aspecto de cooperação, né, entre a universidade e a empresa, existe, de alguma maneira, o papel do governo também? O governo entra, porque nós estamos falando também não só de universidades privadas, mas nós estamos falando também de universidades públicas, né? Sim, as universidades públicas também fazem parte desse processo, né? Então, uma das universidades que a gente fez começou, inclusive, né? Aquelas universidades que a gente separou para começar o programa foi a USP, né? E a Poli, propriamente dita. E sim, tivemos uma abertura para entrar, para fazer, mas aí tem um pouco mais de dificuldade na estruturação das matérias, né? Enquanto a universidade particular ela consegue utilizar mais as aulas para a gente entrar e até arranjar espaço de aulas mesmo só para isso, etc., a pública é um pouco mais engessada nesse aspecto. Mas sim, tivemos e temos entrada nas universidades federais e estaduais com bastante interesse por parte deles também, né?
E hoje em dia, a gente vê, por exemplo, do grupo que participa, o maior grupo que participa dentro do Jornada continua sendo da USP, apesar de estar aberto para o Brasil inteiro, a USP é a que mais tem participantes todo mês com a gente, né? Então, sim, temos espaço para entrar na pública, sim. Eu não diria que é o governo, eu diria que é o coordenador dos cursos que nos ajudam bastante, entendeu? A gente vai através de pessoas, né? Porque acho que o governo é uma entidade muito distante dessa relação, mas as pessoas que estão lá dentro têm abertura e temos trabalhado junto com eles, sim, sabe, Paulo? E acho interessante dizer que dentro dessa abertura que a gente teve pelo mundo virtual, né, e a pandemia nos proporcionou esse olhar diferenciado, a gente tem trazido pessoas do Brasil inteiro de todos os tipos. Hoje, por exemplo, a gente tem visto que a nossa turma mensal aí tem, em média, 40% de estudantes negros, né? Coisas que a gente não tinha quando estava no presencial, era mais difícil a gente alcançar todo esse público mais diverso que nós temos nesse Brasil afora, né? Hoje nós temos 20% de pessoas do Nordeste, coisa que era mais difícil quando era presencial. Imagina a pessoa se deslocar para ficar aqui fazendo esse tour durante 2 semanas em São Paulo. Tem custo nisso, né? Então, a gente consegue ver que com a abertura para o mundo virtual, a gente trouxe diversidade de universidades, trouxe diversidade de todos os tipos aqui né, para a gente conseguiu alcançar o Brasil inteiro, então, assim, foi um negócio que para a gente foi uma surpresa, né? O interesse, a vontade e essa necessidade dos jovens de desenvolver os soft skills. E é interessante que cada grupo desse, por maior que seja, né, a gente abre um grupo de WhatsApp, ou dependendo do grupo, se for muito maior, a gente abre no Telegram. E eles continuam juntos nesse grupo, a gente faz parte deles, e por isso que a gente sabe, por muito tempo, né? Então tem um grupo que a gente fez em abril que ainda está no grupo do WhatsApp trocando ideias, e eles eles se autoalimentam das conquistas, dos aprendizados. Então, assim, eles fazem a pergunta, nossa, lá eu comecei estágio, estão precisando que eu conheça sobre Power BI. Alguém já fez um curso de Power BI? Daqui a pouco surge 10 indicações de cursos grátis na internet, excelente, que eles podem fazer. E aí o cara que nunca ouviu falar de Power BI já se interessa, já entra, já vê, já começa a aprender também. Então, a gente vê que é uma semente que a gente plantou naquela turma, que vira uma turma de desenvolvimento conjunto que a gente não precisa nem alimentar, eles se autoalimentam. E é muito interessante ver, né? Então, eles viram amigos virtuais, né? Marcam happy hours virtuais, combinam o dia de se encontrar um dia em algum dos lugares para que eles possam se conhecer pessoalmente, ficam falando do fim da pandemia para eles poderem se encontrar. Então, vira uma coisa super bacana, porque eles veem ali apoio para se desenvolverem. Quando um passa num programa de estágio, faz vídeo, manda força para os outros, não desiste, eu passei depois de tantas tentativas. Então, eles vão se alimentando de um jeito muito, muito bacana, sabe? Que a gente não precisa alimentar, eles se alimentam disso, Uau, né? uau. Adriana, que fantástico. Minha profunda admiração realmente pelo trabalho que vocês fazem aí. É o que eu disse inicialmente, ou seja, aqui trazer ideias do bem, né? E legal esse outro comentário que você fez aí, ou seja, o mundo virtual ele está sendo um pouco mais inclusivo, né? A gente tem percebido isso. Por um aspecto, logicamente, algumas pessoas têm tido dificuldades, já senti dificuldades de trazer algumas pessoas aqui que trabalham no chão de depósito, no chão de fábrica, que têm dificuldades de um computador para poder se conectar e fazer uma prosa comigo. E a minha prosa, né? Minha prosa ela é para todo mundo.
né? Então, não é para alguém que está assumindo uma posição de presidente, de vice-presidente, tem a empresa, não, é todo mundo, né? Pode ser um encarregado, aqui não tem sexo, cor, né? As pessoas, se ela tem conhecimento, porque aqui nós queremos tratar o tema, e ela é do bem, ela tem espaço para conversar aqui na prosa. O problema é a fila, né? Eu estou com uma fila enorme de pessoas aqui para a gente conversar. Adriana, uma prosa fantástica, nós estamos chegando aqui no final. Eu gostaria que você desse uma mensagem, ou passasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, Adriana. Legal, Paulo. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite de novo, adorei nossa prosa. Eu fico à disposição para responder qualquer pergunta que porventura venha, então usem meu LinkedIn, eu entro lá, né, e tenho bastante acesso. E acho que assim, a minha mensagem final é muito baseado no autodesenvolvimento, né, nessa busca do autodesenvolvimento. Então, não fiquem presos, né? Você que está na universidade, as matérias únicas da universidade, só elas não são suficientes, né? E para aquele profissional que já saiu da faculdade, busca mesmo esse desenvolvimento dessas soft skills, elas são tão necessárias, elas são tão procuradas e tão raras nos profissionais, né? Então, eu acho que buscar esse caminho, e tem tanto caminho, tem caminhos gratuitos, tem caminhos pagos, tem caminhos presenciais, tem caminhos online, enfim, busquem mesmo esse desenvolvimento, porque você pode ser muito valorizado para o seu lado técnico, mas se você não tiver seu lado comportamental desenvolvido, não é sucesso absoluto. O sucesso vai vir com as duas coisas juntas, não é verdade? É verdade. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Adriana, mais uma vez, obrigada, Paulo. Que honra, né? Tê-la aqui participando da prosa com o Bertaglia. Fiquei muito feliz em você ter aceito aqui, né, o convite para vir aqui bater um papo com a gente. O meu abraço. A honra é minha. Abraço também. Os abraços virtuais nossos, né, Paulo? Exatamente, Adriana. Um abraço aqui de Itatiba para Valinhos, tá bom? Opa, conexão interior, né, Paulo? É isso aí. Um beijão para você, tudo Sucesso para você, tá? muito obrigada, viu? Se cuide, ok? Tchau, Eu tchau. também. Tchau.